Oi, crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Bem, eu estou aqui no quarto do Elton, né? Olhando por aí, parece um túnel assim. É que o quarto dele é estreitinho, né? E comprido, assim. Saudade de vocês, aí um feliz sábado para todo mundo que está nos ouvindo. Pessoal, é o seguinte, nós temos o nosso projetinho aí, a professora ficou alguns dias sem poder gravar, mas já tinha feito umas partes, já tinha filmado e tal, aí depois o Eltinho estava montando para mim, daí eu achei que precisava refazer de novo e a gente resolveu refazer. E então é isso. Agora nós vamos então passar para vocês aí, vamos reproduzir a historinha. A gente tentou colocar algumas imagens, assim, a gente percebeu que tinha que ter mais imagens também, mas dá para vocês prestarem atenção na história, ouvir direitinho. E essa história de hoje é a historinha da Arca de Noé, tá bom? Então vocês já sabem, eu sei que vocês já sabem de cor essa historinha, mas ela vem fazer a gente pensar um pouco na importância das nossas escolhas, tá bom? Então, vamos ouvir a historinha. Um, dois, três e já! O título da nossa historinha é O Plano e uma Catástrofe. E o texto base se encontra em Gênesis, no capítulo 7, no versinho 1, que diz: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Se seu pai ou sua mãe lhe pedisse para fazer uma tarefa muito, mas muito difícil, será que você faria? E se essa tarefa fizesse você se sentir ridículo na frente dos seus amigos, como você se sentiria? Na história de hoje, um pai pediu que seu filho fizesse uma tarefa muito difícil. Tão difícil que ele levou mais de 100 anos trabalhando para cumpri-la. E pior, realizou essa tarefa debaixo de muita zombaria. Todos riam dele e o chamaram até de louco, mas ele não desistiu. Será que eu faria isso se fosse ele? E você, será que faria? Você se lembra de quando falamos sobre a criação do homem e de como ele caiu na conversa de Satanás? Quando ele pecou, criou-se um grande abismo entre o homem e o céu. Antes, todas as tardes, os anjos vinham conversar com Adão e Eva, mas agora não vinham mais. O pecado tomou conta do coração e o homem perdeu a santidade que tinha antes. Por causa disso, também perdeu aquela comunhão íntima que tinha com Deus. Em Romanos 6, no versinho 23, diz que o salário do pecado é a morte. E no capítulo 3 de Romanos, no versinho 23, vemos que fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus foi tirada de Adão e de Eva. Eles devem ter ficado muito tristes ao verem as primeiras folhas murcharem e secarem, as flores morrerem. Era triste ver o resultado do pecado, mas a prova maior dessa separação de Deus foi a morte. Eles nunca tinham visto a morte e agora viam os animais morrerem, e, para desespero deles, contemplaram a primeira morte de uma pessoa. E justamente de quem? De uma pessoa da família, o filho deles, Abel. Assim, o tempo foi passando e as pessoas foram se multiplicando. Nasceram outras e mais outras. Junto com o crescimento da humanidade, crescia também o pecado. Ele cresceu tanto, mas tanto, que lá em Gênesis 6, no verso 6 e no verso 7, diz que Deus se cansou da maldade das pessoas e resolveu destruir todo o planeta, as pessoas, os animais, as plantas, tudo, tudo. Ele estava muito triste com tanta maldade no planeta que ele tinha construído. Mas ele viu que dentre todas essas pessoas tinha uma que não merecia morrer. Ela se chamava Noé.
A Bíblia diz que Noé era um homem justo e reto, que andava no temor do Senhor e que tinha um coração puro. Por isso, Deus foi conversar com ele e contou seus planos para destruir todo o planeta, mas contou também um plano perfeito para salvar Noé e sua família. Noé teria de cortar muita madeira, mas muita madeira mesmo. Seriam talvez muitos anos cortando madeira para construir com elas um enorme navio. Seria uma arca que salvaria todas as espécies de animais, a família de Noé e também quem quisesse entrar nela, porque depois disso choveria sobre a terra até inundar tudo e destruir todo o planeta. Puxa, que tarefa difícil Deus deu para ele, não? Diferente do que tinha pedido a Adão e Eva, que era apenas para não comer do fruto de uma árvore específica, essa tarefa agora requeria muito sacrifício e muitos anos de trabalho, debaixo também de muita zombaria. Mas a Bíblia nos diz, lá em Gênesis 6, verso 22, que assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Foi uma grande prova de fé, pois onde ele estava construindo essa enorme arca era um deserto, onde não chovia e nem existia nenhum rio ou mar perto. Nessa época não existiam carretas enormes para carregar essa arca. Portanto, fazer um barco no meio do deserto necessitava mesmo de muita fé. Naquela época, na época de Noé, o homem vivia muitos anos, diferente de hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, quando Deus pediu para Noé que construísse a arca, ele tinha 480 anos de idade. Quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Se nós fizermos uma continha, nós vamos ver que Noé ficou 120 anos construindo a arca. Levou muito tempo para essa construção, não é verdade? E durante todos esses anos, Noé pregou para as pessoas, avisando que viria o dilúvio e pedindo que todos se arrependessem dos seus pecados e entrassem com ele no barco. Mas cada um fez a sua escolha, e a escolha foi: não queremos mudar de vida e nem entrar nesse enorme barco com você. Por mais que Noé tenha falado, insistido e até chorado pelos seus amigos, a escolha foi individual. Cada um escolheu o destino que queria. Assim que o barco ficou pronto, entraram nele Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. 8 pessoas. Deus enviou também muitos animais, 7 casais de cada animal puro e das aves, e um casal de cada animal impuro. Eram muitos, muitos animais, mas todos couberam na grande arca. Assim que todos entraram, Deus fechou a porta, e depois de 7 dias começou a chover, uma chuva muito, muito forte chamada dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites e inundou tudo. As casas foram derrubadas e toda a vida que havia no planeta foi exterminada. Sobraram só Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca. Por 150 dias as águas cobriram toda a terra. Depois de um longo tempo, as águas secaram e todos puderam sair da arca e colocar os pés na terra seca. Ufa! Que alívio, não? Você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu do barco? O que vocês acham? Noé fez um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios de agradecimento. Deus ficou muito feliz com isso e então prometeu nunca mais destruir o planeta com água de novo. Por isso, colocou um sinal no céu, o arco-íris, para que
todas as vezes que as pessoas vissem esse sinal no céu, se lembrasse de que o mundo já foi destruído com água, mas que isso não aconteceria de novo. E então, pessoal, vocês viram só que história interessante? Embora nós já conhecemos essa história, mas é sempre bom relembrar que o planeta, uma vez ele foi destruído por causa das más escolhas das pessoas. Elas decidiram fazer o mal sempre direto, e Noé pregou para elas 120 anos, elas tiveram tempo suficiente para se arrepender e elas não quiseram se arrepender, né? Então, nós também, o que vocês acham? A gente tem ou não tem tempo para escolher? Enquanto nós temos vida, Deus está nos dando a oportunidade de escolher o caminho que nós queremos seguir. Se é o caminho que leva ao céu ou o caminho que leva à perdição, né? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre orar e pedir para o Papai do Céu nos dar força para que nós possamos sempre seguir o caminho certo, o caminho que nos conduz a Jesus. Vamos orar, vamos pedir para Jesus nos ajudar a fazer a escolha certa? Então, agora curva a cabecinha de vocês, fiquem de joelhos, tá bom? Aí na casinha de vocês nós vamos fazer uma oração. Papai do céu, nesse momento nós queremos pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse instante queremos pedir ao Senhor em favor de cada criança e de cada família, que o Senhor possa abençoar a cada um que ouviu essa historinha e que assim como Noé, que nós possamos fazer a escolha certa. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe vocês, continuem esperando, tá bom? A gente vai ver se não demora tanto quanto demoramos agora, para passar a próxima lição para vocês, tá bom? E orem, peçam para Papai do Céu também abençoar as outras professoras, tá? Que elas possam ter ânimo também, conseguir vencer as dificuldades e nos ajudar também a contar essas historinhas para vocês, tá bom? Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus, não esqueçam de fazer a trilha bíblica, não esqueçam também de estudar as lições da Escola Sabatina, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.